Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Que coisa boa esse privilégio de logo cedo podermos estudar a palavra do Senhor, extrair dela ensinamentos tão profundos para a nossa vida, que norteiam os nossos passos. A sua palavra realmente é luz para o nosso caminho. Ela é uma bússola que nos guia, que nos orienta e que nos aponta Cristo, que nos aponta o céu, que nos aponta que há uma eternidade a ser vivida pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Nós temos estudado a respeito de líderes, homens que nós podemos olhar para a vida deles e o contexto em que viveram na palavra do Senhor e extrair dali grandes ensinamentos para as nossas vidas. Já estudamos diversos deles e nessa manhã nós voltaremos nossos olhos para o apóstolo Paulo. Paulo, um líder eficaz. Essa é a direção do estudo nessa manhã, mostrar a respeito da vida deste homem de Deus, quem foi, o que fez e como se deixou ser usado pelo Senhor na obra do Senhor e também nas situações práticas da vida, em que ele seguia a orientação que o Espírito Santo lhe concedia e como que isso influenciava o contexto por onde ele estava. Atos capítulo 27, nós veremos alguns versículos, nós acompanharemos a leitura toda do capítulo, mas eu vou saltar alguns versículos. Então, como a leitura será um pouco maior, você pode permanecer assentado e acompanhe aí os números dos versículos que eu for falando. A partir do verso 1 diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Verso 4, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Verso 7, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. Verso 9, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Verso 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé em meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus. Repita isso comigo: creio em Deus, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Verso 33. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Verso 41. Dando, porém, num lugar
de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém, amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração nessa manhã. Pai, obrigado, eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio que é de nos assentarmos em volta da palavra do Senhor, para estudarmos, para meditarmos nela. Essa palavra que é viva, essa palavra, meu Deus, que transforma as nossas vidas, que nos dá direção. Muito obrigado. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, fala conosco. O Senhor está neste lugar. Porque a tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 buscando a tua face, o Senhor vai se revelar. Meu Deus, e o Senhor está aqui. Como o ar que nós podemos respirar, nós sentimos a tua doce presença. Eu lhe peço que o Senhor fale de uma maneira pessoal e individual ao coração de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo de Ti, e é no nome poderoso de Jesus que eu já lhe oro com ações de graças, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse capítulo 27 aqui, ele descreve uma viagem marítima que acabou se transformando em uma luta pela sobrevivência. Um momento muito difícil que o apóstolo enfrentou nesse momento aqui. Sabe, realmente quem já esteve passeando de barco, quem já esteve em alto mar, consegue imaginar o tamanho da angústia e da preocupação aqui. Ainda mais só de já estar em alto mar já é algo que já causa um certo receio para quem não é acostumado. Imagina sabendo que o barco está à deriva. E os dias vão se passando, e aqui foi uma terrível tempestade, ou seja, um momento realmente muito difícil. Contudo, aqui mais do que um relato náutico, aqui esse texto apresenta o contexto de um dos maiores homens do Novo Testamento. Quando olhamos para a palavra do Senhor, para a igreja do Senhor, após Jesus Cristo, a sua assunção ao céu, o ministério que o apóstolo Paulo desenvolveu, inspirado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, nós podemos falar com toda segurança que este homem aqui, que viveu tantas coisas e que agora estava à deriva no meio do mar, foi o maior expoente, depois de Jesus Cristo, o homem que mais foi usado pelo Senhor na igreja primitiva e no Novo Testamento, foi o que mais foi usado pelo Senhor, no sentido de evangelizar, de fundar igrejas, com graça do Espírito Santo, ter um teólogo, de escrever tanto para a igreja, para a comunidade da fé, e mensagens que hoje chegam até nós, escritas por esse homem, sem dúvida nenhuma. Um grande homem usado pelo Senhor. E é interessante notar aqui que Paulo aparece nesse capítulo sem nenhum cargo. Ele não tinha nenhuma autoridade humana. Ele não era o comandante do navio, ele não era o dono do barco, ele não era o chefe ali da guarda romana ou alguém participando ali do governo romano, não. Ele não era um piloto experiente, sequer piloto ele era. Ou seja, era apenas, o texto vai dizer, um prisioneiro. Apenas na condição de um prisioneiro. Todavia, mas quando a tempestade chegou, aqueles que possuíam a autoridade oficial, aqueles que estavam comissionados pelos cargos que eles detinham, eles se tornaram totalmente impotentes diante dessa situação, diante dessa catástrofe. E o prisioneiro se tornou aqui a principal referência para todos. Aquele que era o mais improvável, aquele que nem liberdade ele tinha, ele estava ali na condição de preso do Estado. Foi o que se tornou o mais relevante, a referência para todos aqui. Isso nos ensina uma grande verdade, querido, que as crises não criam líderes, as crises revelam os líderes. Os momentos de dificuldade não criam líderes. Líder não nasce pronto. A crise, ela apenas vai evidenciar aquilo que nós vivemos ou aquilo que está dentro de nós.
os nossos princípios, a nossa confiança, o nosso equilíbrio emocional. Os tempos de crise mostram isso. Por exemplo, na grande crise que vivemos há alguns anos atrás, da pandemia, aquilo serviu para poder mostrar o que havia dentro de muitas pessoas. Aqueles que tinham fé colocada no Senhor, eles permaneceram firmes. Aqueles que não tinham uma fé robusta ou que confiavam em outras coisas que não fossem em Deus, se viram em grande aperto, em grande desespero, porque a crise financeira se instalou, uma pressão financeira se instalou, um medo, e muita gente se desesperou naquele momento. Muita gente se desesperou, porque a crise, os momentos de crise, eles revelam realmente a nossa essência. E quando tudo está bem, é difícil distinguir quem possui verdadeira maturidade espiritual. Quando tudo está bem, quando o vento está a favor, quando o mar está tranquilo, essa questão de equilíbrio emocional e maturidade espiritual, ela é difícil de se perceber. Mas quando surgem as tempestades, aí sim o caráter é colocado à prova. Aí sim os princípios que fundamentam a minha vida é que realmente são evidenciados. Quando o homem entra no modo sobrevivência, é que você vai ver quem realmente ele é, quem realmente ela é. O que está na essência dele, o que está na essência dela. O modo sobrevivência é o que descortina todas as aparências, todos aqueles formalismos, todas as máscaras. No modo sobrevivência, o homem revela a sua essência, aquilo que realmente está dentro dele. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Exatamente isso. Mas vamos pensar aqui, relembrar, na verdade, algumas coisas sobre a origem dessa liderança. Porque ao olharmos aqui no capítulo 27, às vezes a gente imagina assim, não, Paulo parece que já nasceu pronto para ser quem é que ele era. Não, não é bem assim. Antes de estudarmos aqui esse momento aqui, a gente precisa de compreender de onde vinha ou de onde surgiu essa autoridade espiritual desse homem. A liderança de Paulo não nasceu no meio, aqui dentro desse navio. Paulo não levantou ali, simplesmente por levantar, e foi uma voz. Não, muitas vozes haviam naquele navio. Muitas pessoas de autoridade estavam ali dentro. A liderança dele não nasceu disso. Ela foi construída ao longo de muitos anos de caminhada com Deus. Muitos anos. Sua liderança nasceu realmente, ela começou de uma conversão genuína, que está registrada lá no capítulo 9, desse mesmo livro de Atos aqui. No mesmo livro de Atos, onde vai dizer que ele respirava ameaças contra os cristãos, onde lá no capítulo 9 vai dizer que ele perseguia e prendia e torturava cristãos, onde lá no capítulo 9 vai dizer que ele consentiu, ele aprovou a morte de um homem de Deus, Estevão, um servo do Senhor, um servo fiel. O texto vai dizer que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá, porque as pessoas que participaram daquele apedrejamento tiraram as suas capas e depositaram aos pés dele. Ou seja, Paulo, guarda aqui, porque nós vamos ali fazer um serviço. O texto fala isso de uma maneira muito clara, mas tudo mudou na vida desse homem quando ele realmente encontrou a Cristo na estrada ali de Damasco. Quando o homem encontra com Deus, quando o homem tem um encontro genuíno com o Senhor, querido, tudo muda. Quando o homem abre o seu coração de maneira genuína para Cristo Jesus, nada fica como era antes. E foi o que aconteceu na vida desse homem. Aquele encontro transformou a sua vida e Paulo jamais esqueceu de onde Deus o tirou. Paulo jamais esqueceu. E ele fala isso em diversas cartas que ele escreveu, ele faz referência a isso. Das 13 cartas que ele escreveu, que estão registradas aqui no Novo Testamento, dos 27 livros, 13 cartas foram escritas por ele. Em diversas dessas cartas ele faz referência a isso. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, onde ele vai dizer que, mas pela graça eu sou o que sou. É pela graça. É pura misericórdia de Deus na minha vida. Não é pelo meu merecimento, não é pela minha dedicação, não é pelo meu esforço, mas é pela graça que eu sou o que sou.
Assim, da mesma forma, sou eu e você, querido. É pela graça que nós estamos aqui. É pela misericórdia, o amor do Senhor sobre as nossas vidas, é que nós somos o que somos. Éramos para estar perdidos, desiludidos, sem direção nessa vida, mas pela misericórdia, Cristo nos achou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Cristo nos achou, querido. Imagina só onde é que você estaria hoje, sem Jesus Cristo na sua vida. Por qual caminho você estaria trilhando, seguindo, sabe? E o cristão, ele nunca pode esquecer que tudo é resultado da graça de Deus na sua vida. Tudo é bondade, tudo é manifestação do amor, é do cuidado do Senhor. O orgulho, ele destrói. A humildade fortalece a liderança. O orgulho precede a ruína, diz a palavra do Senhor. O orgulho, ele precede a ruína. A arrogância de espírito, achar que é na força do meu braço que eu conquisto, que o que me traz segurança são meus relacionamentos, é a minha posição financeira, não, é o cargo que eu ocupo na sociedade, profissionalmente. Não é nada disso, querido. É a graça do Senhor. Eu sou o que sou pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. A humildade, ela fortalece. Jesus, ele nos ensinou isso lá em João capítulo 15, verso 5. Porque sem mim, o Senhor Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir comigo? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não somos nada. Não podemos nada. É só a graça do Senhor. Quanto mais me aproximo de Deus, menos o homem confia em si mesmo. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, menos agora eu passo a confiar no meu braço, na força do meu braço. Não, mas eu confio em Deus. Isso é uma grande realidade. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós enxergamos o quão pequenos nós somos, o quão carecedores da misericórdia, o quanto grande é o nosso Deus, é o nosso Pai, e o quanto é bom a gente poder descansar e saber, não é Ele que cuida de mim, é Ele que me guarda, é Ele que me guia, é Ele que me sustenta, é Ele, não, a proteção vem dEle, a provisão vem dEle, a graça é dEle, não é de mim, é dEle, o cuidado é dEle, a segurança, o que me dá, é Ele que me faz descansar, é Ele que me deixa tranquilo, por saber que a presença dEle é que faz a diferença na minha vida. Às vezes eu brinco com a Marcele, isso é um ditado popular que a gente usa, né? Mas em uma conotação errada. Às vezes as pessoas, usualmente a gente ouve falando assim, está comigo, está com Deus. Você já ouviu as pessoas falando isso? Popularmente, quando as pessoas falam isso, é no sentido de que eu sou forte, que eu posso, que eu consigo, não confia em mim. Às vezes eu gosto de brincar com a Marcele falando isso. Marcele, está comigo, está com Deus. Mas saiba, é Ele, não sou eu. Na hora que eu falo, tenha atenção. Não, querida, fica tranquilo. Está comigo, você está com Deus. É porque Ele está aqui. É Ele que me guarda. É Ele que me protege. Você está comigo, você está com Deus. Porque eu tenho convicção que Ele está comigo. Eu tenho certeza do meu coração. E eu descanso. Eu sei que eu estou seguro, porque Ele que está comigo. Não é por causa de mim, não. É por causa dEle. Mas confie nele. Por isso, tranquilize. Fique calma. O Senhor está aqui. A presença dEle é que nos guarda. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que realmente vai à nossa frente. Agora, quando olhamos para o contexto do apóstolo, o registro aqui no livro de Atos, alguns capítulos anteriores, nós vemos que a sua liderança nasceu realmente de sofrimento. O apóstolo Paulo foi um homem que foi forjado na dificuldade, querido. Forjado. Muitos líderes hoje, às vezes pensam que, ou as pessoas imaginam que a liderança, que às vezes é algo tão desejado, olha-se para a vida do apóstolo Paulo, nossa, eu gostaria de ter sido um grande homem de Deus, assim, e isso deve nos incentivar, mas quando olhamos para a liderança desse homem, a gente, por vezes, as pessoas não imaginam o processo que levou isso aqui, porque ninguém nasce pronto. Você pode repetir comigo? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce pronto. Na verdade, a gente nasce pelado e chupando dedo. Não é assim? A gente nasce só desse jeito. Todo mundo. Ninguém nasce pronto. E quando nós olhamos para o histórico do processo do Senhor Jesus operando e lapidando a vida desse homem aqui, nós vemos que foi em momentos de grande dificuldade.
Capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, a palavra do Senhor vai dizer, ele dizendo, em trabalho, o apóstolo Paulo, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. No capítulo 11 de 2 Coríntios, o apóstolo vai descrever algumas das situações que ele enfrentou. Ele vai relatar que foi preso, foi espancado, foi rejeitado, foi perseguido, foi apedrejado. Lá no capítulo 14, verso 19, por exemplo, de Atos, vai falar em uma cidade chamada Listra, onde ele esteve, que ele foi linchado, e depois que eles lincharam ele, tiraram ele da cidade, lincharam ele, e depois o apedrejaram, de maneira que desacordou, e as pessoas acharam que ele tinha morrido. Não, agora acabou, morreu. Aí cansaram de bater nele e tacar pedra, deixaram-no como morto. Ele foi tido como morto, as pessoas voltaram para dentro da cidade, daí a pouco o apóstolo levanta, sacode a poeira e sai andando, parecendo coisa de filme. Deus estava formando um líder, Deus estava forjando um homem, e por vezes o nosso caráter ele é forjado, queridos, são nos momentos difíceis da vida. São os momentos difíceis da vida que o Senhor começa a nos lapidar, como um lapidário realmente tirar algumas arestas, cortar algumas coisas de nós, tirar algumas coisas realmente para nos formar, para nos formatar aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Deus estava formando aqui um líder. O sofrimento produz profundidade espiritual. Você pode repetir isso comigo? O sofrimento produz profundidade espiritual. Segundo Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, vai dizer isso. A tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Ou seja, é a dificuldade. As dificuldades e as tempestades da vida são instrumentos de Deus para forjar o caráter e a fé do homem e da mulher de Deus. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Meu Deus, mas por que o Senhor me permite enfrentar esses momentos difíceis? Meu Deus, essa enfermidade, Senhor, esse problema. Entenda isso. Deus, Ele permite, Deus dá o socorro, Deus dá o sustento. Você não está só, não se preocupe. Assim como nós vamos ver aqui que a presença do Senhor estava dentro desse barco com o apóstolo. Você não está só, é só uma tempestade, mas entenda isso como um agir de Deus na sua vida, para te fazer voltar para Ele, para buscar, para amadurecer a sua fé na caminhada com Ele. A liderança aqui, ela nasceu na vida desse apóstolo a partir da sua intimidade com Deus. Sabe, Paulo não era apenas um teólogo brilhante, um homem profundamente conhecedor do costume do seu povo, das letras às quais ele foi instruído, porque ele foi ensinado, ele teve o privilégio de ser ensinado por Gamaliel, que era considerado na época um grande mestre da lei, ou seja, alguém de um conhecimento realmente muito grande, e era de fato, nós vemos referência dele aqui no livro de Atos. Então ele teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de ocupar uma boa posição, de crescer socialmente e profissionalmente. Ele tinha cidadania romana, e os estudiosos dizem que isso possivelmente ele deva ter herdado isso do seu pai. Às vezes por algum serviço que o seu pai deva ter prestado ao governo romano, adquiriu a cidadania e essa cidadania foi transferida a ele. Então ele herdou isso. E essa cidadania dava muitos privilégios, certamente muitas portas se abriram para ele e ele aproveitou todas essas portas, porque o texto de Atos vai dizer que ele progrediu. Ele progrediu intelectualmente, ele progrediu socialmente, ele progrediu profissionalmente, ou seja, as portas se abriram e ele foi crescendo na vida. Mas foi sendo também depois lapidado. Entrou o processo de lapidação do Senhor na sua vida e ele não era apenas um grande teólogo, era um grande homem de oração. Um grande homem de oração. Nós vemos isso aqui no Novo Testamento, onde alguns textos ele vai falar sobre a importância de orar. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer, orai sem cessar. Não pare de orar. Não pare de clamar. Mantenha uma rotina de oração na sua vida, na caminhada. Você está cozinhando, você está trabalhando, fique ligado. Você está dirigindo, fique ligado, conversando com Deus. Não precisa da formalidade de estar de joelho dentro de casa ou com as mãos estendidas. Não, sem formalidade. Orai sem cessar. Colossenses 4, verso 2, ele vai dizer, perseverai na oração. Ou seja, fique firme na oração.
nos dias bons, nos dias mais ou menos bons, nos dias difíceis. Fique firme, pratique a oração, cultive a oração na sua vida. A força de Paulo aqui, querido, não vinha da sua inteligência, ele vinha dos joelhos dobrados. Ela vinha dos joelhos dobrados, porque são os joelhos dobrados é que fazem diferença. São os joelhos dobrados é que tocam o mundo espiritual. São os joelhos dobrados é que movem o mundo espiritual a nosso favor. São os joelhos dobrados é que fazem diferença. Os maiores líderes da Bíblia, os grandes homens usados por Deus, a palavra do Senhor vai nos mostrar que eram homens de oração. Moisés, Samuel, Davi, Elias, Daniel, Jesus. Um grande exemplo. A palavra do Senhor vai dizer aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus, por vezes, ele se recolhia, ele se separava, às vezes orava com os discípulos, outras vezes sozinho, passando a noite inteira orando. O Filho de Deus orando, deixando um exemplo para mim e para você da importância de orar, a importância de orar. Nenhum homem será forte diante dos homens se for fraco diante de Deus. Você pode repetir isso comigo? Nenhum homem será forte diante dos homens se ele for fraco diante de Deus. Não será. Não será, não tem jeito, porque é diante do Senhor, a nossa força vem dele, não é na força do nosso braço. A capacitação vem dele, não é na força do nosso braço, não é no nosso intelecto, é da graça do Senhor. É o mundo espiritual se movendo. E aqui nós vemos que depois desse encontro, lá no capítulo 9, da conversão deste homem, também nada aconteceu fácil. Por exemplo, às vezes se imagina que o apóstolo converteu e já começou a pregar o evangelho. Não, não foi assim não. Não foi assim não. A sua conversão foi seguida de um período de maturação. Ele converteu, o texto vai dizer que ele permaneceu isolado algum tempo orando, depois ele começou a congregar, e depois ele se aproximou de homens da igreja do Senhor, de homens de Deus, como por exemplo Barnabé, que foi um dos homens, que era um dos irmãos ali da igreja em Antioquia, que foi quem ajudou o apóstolo no início dessa caminhada, levando a igreja, apresentando aos irmãos, depois acompanhou ele até Jerusalém, quando ele encontrou com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João, ou seja, foi um homem que Deus levantou para caminhar do lado, teve um período de maturação do entendimento, crescimento na fé, oração, e esse homem foi amadurecendo. E posteriormente, a igreja de Antioquia o enviou como missionário. Ele realizou 13 grandes viagens missionárias, pregando o evangelho, plantando igrejas, grandemente usado pelo Senhor. Acho que é capítulo 21 de Atos, que vai dizer dessa última viagem, da terceira viagem missionária, que ele retorna a Jerusalém. Ele já havia sido alertado por divina revelação que ele seria preso em Jerusalém. Ele chega até Jerusalém, então, e ele ao ir ao templo para orar com alguns outros judeus, ele foi acusado. Na verdade, a perseguição, a oposição, ela sempre está presente. Durante todo o ministério desse homem, nós vemos ele sempre nas cidades onde ele ia, a oposição se levantando. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo não tira férias, querido. O inimigo, ele trabalha o tempo todo. E nesse momento aqui também, levantou-se oposição, falsos acusadores, dizendo que ele estava pregando contra a lei, ele estava ensinando contra os costumes dos judeus, e ele foi naquele momento ali, recebeu mais um linchamento público. Eles deram um coro no apóstolo em plena Jerusalém, no centro da cidade. E o negócio gerou um grande alvoroço. E havia ali uma guarnição do exército romano, e eles foram lá, foram eles que salvaram, que senão o apóstolo teria de repente até sido assassinado ali. Eles tiraram Paulo do meio daquela bagunça toda, e o que está havendo? Vamos apurar o que está acontecendo, e aí a oposição acusando, querendo pôr as mãos e matá-lo, e ali ele profere o seu primeiro discurso, ele fala, não, eu não estou fazendo nada de errado. Tem o primeiro discurso de defesa, e aí como gerou um grande alvoroço, eles precisavam de investigar. E aí eles começaram, ele foi levado preso, guardado, e começaram a investigar. O que é? Vocês estão acusando esse homem de quê? E ali os líderes do Sinédrio querendo matá-lo, se levantando para matá-lo, assim como haviam se levantado lá atrás contra Jesus, levantando falsas acusações. Posteriormente levantaram também falsa acusação contra Estevão, porque Estevão teve também, quando ele foi apedrejado, um julgamento mentiroso. E aqui,
Paulo seria novamente isso. Esse script aconteceria de novo se não fosse a intervenção divina. E ali Deus, pela sua misericórdia, o instruiu e ele ficou guardado. Eles planejaram uma emboscada para matá-lo enquanto ele ainda estava preso. Ele foi levado até... Falhou o nome aqui da outra cidade para a qual ele foi levado. Porque havia um destacamento romano na outra cidade, ele ficou lá por algum tempo, foi levado perante Festo, o governador daquela região ali, o rei Agripa, apresentou os seus argumentos, apresentou a sua defesa naquele momento, e na hora que ele percebeu, ele falou, o rei Agripa disse, não, então tá bom, vamos subir até Jerusalém e lá eu vou te julgar. Mas ele percebeu, tem malícia nesse negócio. Lá, aquele povo lá já articularam contra Jesus, articularam contra Estevão, eles vão articular contra mim. Aí ele resolveu utilizar a sua prerrogativa de foro. Ele tinha foro privilegiado. Lembra que ele era romano? E como ele tinha cidadania romana, ele falou, não, eu quero ser julgado por César. Aí o rei Agripa falou, então tá bom, então já que você tem a cidadania romana, então você vai ter que ir lá para Roma para poder ser julgado por César. Aí foi aí que a gente chega aqui nesse momento. Dessa viagem aqui. Ele está saindo ali dessa região e indo para Roma, para poder ser julgado. E deixa eu só adiantar um pouco mais, porque o objetivo da mensagem não é chegar até lá, mas só para você saber o final da história. Ele chega até Roma depois, ele fica 2 anos preso em prisão domiciliar em Roma, onde ele teve a oportunidade de escrever outras cartas, relacionar com irmãos. Posteriormente, ele é julgado, absolvido, sai a pregar o evangelho ali na região de Roma, toda aquela região em volta de Roma ali. E aí, na época do imperador Nero, que ele era Nero o imperador, Nero taca fogo em Roma, acusa os judeus cristãos ali. E aí, nesse momento, o apóstolo Paulo é pego, preso novamente, aí ele é decapitado na cadeia. Então, no final da história, ele é julgado e ele é absolvido. Mas vamos voltar aqui, então, no início dessa viagem, no capítulo 27. Parecia tudo comum. Parecia comum. Verso 13 aí, volte seus olhos, por favor. Capítulo 27. Soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Estava tudo favorável, a navegação estava boa, o mar estava tranquilo, o vento estava soprando favorável, mas logo surgiu um grande problema aqui, um vendaval chamado Euroquilão. Eles conheciam esse problema. Euroquilão aqui era um vento já conhecido, tanto é que o nome desse vendaval é citado aqui, dessa tempestade. E surgiu de repente. E assim, de vez em quando, é na vida da gente, querido. Há momentos em que tudo parece muito tranquilo, há momentos em que tudo parece o vento favorável, tudo indo bem. Mas aí, de uma maneira inesperada, surge uma doença, surge um diagnóstico, surge um desemprego, surge uma crise financeira na empresa, surge um processo imenso agora que você vai ter que enfrentar, surge um luto. Coisas inesperadas que podem surgir na caminhada da vida, querido. E a gente entende que nessa vida a gente está sujeito a tudo isso aqui, tudo isso. Um filho que sai de casa, um filho que abandona o lar, que se revolta contra o pai e a mãe, às vezes homem de Deus, mulher de Deus, mas porque entrou algo no coração daquele menino que não consegue entender e deixa e vai embora. Às vezes na vida da gente é assim. A gente está sujeito a enfrentar qualquer uma dessas situações. Eu e você não estamos imunes a isso, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo tendo o Senhor como nosso Pai. Eu repito, mesmo estando com a presença dEle do nosso lado, o Senhor não nos alertou que a gente não seria poupado dessas coisas, porque aqui não é o paraíso, aqui não é o final de tudo, aqui não é vida eterna, não, o céu está por vir, o céu está por vir, aqui não é o final, mas o Senhor prometeu. Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco todos os dias. Essa promessa que realmente tranquiliza o nosso coração. Então a gente aprende que as tempestades elas são evitáveis, elas são inevitáveis. Tempestades na vida são inevitáveis, mas também elas são instrumentos de Deus. Porque elas servem para, repito, trabalhar a nossa fé, amadurecer o nosso caráter, nos fortalecer para a gente prosseguir na caminhada da vida. E o que essa tempestade revelou aqui
na vida desse homem de Deus? Revelou aqui o seu discernimento espiritual. Revelou realmente um discernimento vindo da parte do Espírito Santo. Volte os olhos no verso 10 aí. Vejo que a viagem será trabalhosa. Outras versões vão dizer dificultosa. E com muito dano, não só para o navio, para a carga, mas também para as nossas vidas. Entende isso aqui? A viagem estava no começo. A tempestade não tinha chegado, não. Paulo era pescador? Paulo pilotava barco? Paulo tinha conhecimento de mar? Não, zero. Como é que ele vem falar isso aqui? Vejo que a viagem está tudo tranquilo. Ele vai dizer, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Vai ter muito dano para a carga e para o navio. Nós não lemos todos os detalhes aqui, mas ao longo da leitura dos versículos aqui, o barco foi destruído. Antes do barco ser destruído, eles jogaram ao mar todas as cargas. Isso aqui era uma viagem longa, isso aqui era um barco grande. 276 pessoas num barco, era um barco de grande porte. O texto vai dizer que eles lançaram ao mar toda a carga para aliviar o barco. Perdeu-se tudo. Como é que esse homem falou esse negócio nesse momento aqui? Sabe, querido? E ninguém ouviu essa palavra dele, né? Isso aqui foi o Espírito Santo que revelou para ele. O Espírito Santo que avisou, Paulo, você vai enfrentar, essa viagem vai ser difícil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Paulo não tinha noção disso. Como é que ele vai falar de um evento que foi acontecer tantos dias depois? Isso é divina revelação. Isso é o Espírito Santo comunicando dentro do coração. Paulo, essa viagem vai ser difícil. Esse barco vai quebrar, vai perder essa carga, vocês vão sofrer. O Espírito Santo não contou tudo, mas avisou, vai ter problema vindo pela frente. Vai ter problema. E às vezes o Senhor também nos alerta. Ninguém ouviu ele aqui. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Preferiram confiar na experiência daqueles que tinham os cargos, daqueles que tinham autoridade. Sabe, querido, que perigo existe quando nós ignoramos os conselhos de Deus na nossa vida? Que perigo a gente enfrenta. Que perigo. Às vezes o Espírito Santo fala no coração, não entra nesse negócio não. Sabe, é como se fosse uma voz mesmo. Uma voz que você ouve na sua mente. Não entra nesse negócio não, e às vezes a gente entra, não vai por esse caminho não, e a gente vai, volta lá, conserta esse negócio, a gente não volta, a gente não faz, sabe, o Espírito Santo, ele nos direciona, aquele que decide caminhar com o Senhor, repito, está comigo, está com Deus. Se você decide caminhar com o Senhor, se a presença do Senhor está contigo, se você tem essa convicção que Ele está contigo, o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai orientar. Agora a gente tem que corresponder, a gente tem que ter esse entendimento. Paulo percebeu isso aqui, e ele falou, pessoal, não vamos seguir não, vamos esperar, não sei porquê, vamos esperar. Não tinha cheiro de tempestade, não tinha tempestade ao horizonte, não tinha nada, sinal nenhum, mas ninguém deu a voz. Que perigo. Provérbios capítulo 12, verso 15 vai dizer, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos ao conselho. Quantas famílias sofrem porque ignoram princípios bíblicos? Quantos jovens sofrem porque ignoram a orientação dos seus pais e a orientação da palavra do Senhor? Quantos jovens trilham caminhos difíceis? O pai está vendo, meu filho, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho, porque eu já andei mais do que você na vida, eu sei o caminho que você deve seguir, o caminho que você não deve seguir. Não anda com esse pessoal, não. Não anda com essas companhias, não. A gente tem que orientar e tem que orar, meu Deus, trabalhe no coração desse menino, dessa menina, para abrirem, para compreenderem, para enxergarem. Paulo enxergava que além da aparência, porque ele andava com Deus. E é o andar com Deus, querido, eu repito, é que faz diferença na nossa vida. É a presença do Senhor que faz toda a diferença na nossa vida. Ele revelou aqui, esse momento de tempestade, revelou a estabilidade emocional desse homem. Verso 20, volte seus olhos aí. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se toda a esperança de salvamento. O texto vai dizer que foram 14 dias de uma tempestade, 14 dias que o sol não apareceu e nem a lua, ou seja, era uma tempestade terrível, um tempo muito difícil. E aí você imagina aqui a cena que diz que todos deles, a esperança de salvamento se perdeu. Imagina homens experientes chorando, marinheiros desesperados, um falando para o outro, agora não tem mais esperança para nós não, porque eles estavam à deriva no meio do mar,
à deriva. Quanto tempo? Quantos dias? Por onde seriam levados? Mas a gente vê aqui o apóstolo permanecendo firme. A sua segurança estava em Deus. Ele vai dizer isso de maneira muito clara: a minha segurança está no Senhor. A presença do Senhor está comigo por onde eu vou, seja nos momentos. Paulo já havia enfrentado muito problema na vida dele, muito tempo difícil, muito tempo, muitas situações dificílimas, e que ele havia visto a presença do Senhor com ele lá atrás. Aqui era só mais uma, e a presença que faz diferença, querido. Ela que nos aquieta. Isaías capítulo 26, verso 3, o profeta vai dizer: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, ou seja, o coração, a mente, está firme no Senhor. É a presença do Senhor, é a nossa fé depositada, são os nossos olhos firmados nele, é que aquietam a nossa alma, é que traz segurança para a nossa alma. O mundo está cheio de pessoas governadas pelas circunstâncias, pelos momentos da vida. Se está tudo bem, está feliz, mas quando chega a dificuldade, desespera, vira angústia. Não, querido, Paulo, nós vemos aqui, era governado pela promessa do Senhor, pela certeza que ele tinha de que o Senhor está comigo. Esse momento de tempestade aqui revelou a sua fé depositada em Deus de uma maneira inabalável. O verso 25, como eu disse, sim, querida. Sim, havia a palavra, havia a promessa de Deus sobre a vida dele. Paulo, você vai lá para Roma, você vai chegar até lá, mas depois é que avisou, vai vir uma tempestade. Por vezes Deus avisa, avisa. Por vezes Deus não avisa, não avisa. Não vai ser sempre que Deus vai te avisar que vai ter tempestade. Aqui nós vimos que no verso 10 o Espírito Santo avisou, vai ter tempestade. Mas nem sempre é assim. Nem sempre Deus avisa. Às vezes as tempestades vai chegar sem a gente menos esperar. Algumas a gente vê, né? Às vezes a gente vê de longe a nuvem vindo, meu Deus, o problema está chegando. E aí você está aproximando mais, meu Deus, eu vou ter que enfrentar esse problema. Tem coisas que você já sabe que é problema. Agora, outras vezes não. Outras vezes vocês chegam simplesmente de repente. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 25, que eu dei ênfase aqui, onde ele vai dizer: creio em Deus. Creio em Deus. A tempestade não havia parado, mas o apóstolo está dizendo: eu creio em Deus. A tempestade não tinha parado ainda não. As ondas continuavam, o barco estava à deriva, e ele está dizendo: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu confio na palavra do Senhor. O Senhor havia dito para ele que ele chegaria até Roma. O verso 23, ele vai dizer que o anjo que esteve com ele naquela noite revelou que o Senhor daria livramento, mas o livramento ainda não tinha chegado, e no verso 25 ele vai dizer: eu creio em Deus. É isso que faz diferença, querido. Isso é que faz diferença, isso é fé. Fé não é negar a realidade. Fé é acreditar em algo maior. É acreditar em algo que está além dessa circunstância, além desse problema, além da força do meu braço, além do diagnóstico médico, além. Isso é fé. Isso é fé, é olhar e não conseguir enxergar uma solução para essa crise, uma solução para esse problema. Meu Deus, esse relacionamento acabou, esse casamento não tem mais jeito nele. Mas olhar para frente com fé e falar: eu creio que Deus pode restaurar. Eu creio que Deus pode mover essa situação. Eu creio que Deus pode transformar. Isso parece uma causa perdida, mas eu creio. Há poder no nome do Senhor. Eu creio em Deus. Isso é fé, querido. É enxergar uma realidade maior. E lá no capítulo 11, verso 1 de Hebreus, vai justamente dar esse conceito. A fé é o quê? A certeza de quê? Das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. O apóstolo estava à deriva no meio do mar e declarando: eu creio. Há uma palavra profética sobre a minha vida. O Senhor falou que eu vou chegar lá em Roma, eu não vou morrer. Eu creio. Creia, querido. A palavra do Senhor vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. No dia bom o Senhor está, no dia mau o Senhor também está. Eu creio. Isso você tem que falar para você todos os dias: eu creio, para a sua alma se aquietar. A fé, querido, se apoia no caráter e nas promessas de Deus. A fé, ela se apoia no caráter de um Deus imutável, como nós lemos aqui em Malaquias capítulo 3, verso 6. Eu, o Senhor, não mudo.
caráter desse Deus e nas suas promessas. Eu vejo aqui também algumas marcas dessa liderança dele. Ele tinha discernimento espiritual, como nós lemos lá no verso 10, o Espírito Santo comunicou a ele, sabe, mas não deram ouvidos, mas o Espírito Santo falou. Nós vemos, portanto, esse discernimento da parte do Senhor. Nós vemos também que ele permaneceu firme quando todos perderam a esperança. Volta os olhos aí, verso 22. Vai dizer: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Repete comigo: bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Ele não negou a tempestade, mas ele também não aceitou o desespero. Ele não negou. Nós estamos no meio do caos, mas eu creio. Deus vai transformar. Ele falou comigo e eu creio nessa palavra. Sabe, querido, liderança verdadeira transmite uma esperança realista. A liderança verdadeira transmite uma esperança, sabe? Não é um otimismo vazio, não, mas é algo baseado na fé. Eu creio. Você, homem de Deus, é o líder de dentro da sua casa. Você, mulher de Deus, é líder também ao lado desse marido. Aonde vocês estão, você tem que transmitir essa esperança. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. O Senhor está comigo. Eu creio. E a nossa postura tem que transmitir essa esperança àqueles que estão ao nosso lado. Nós vemos aqui esse homem que tinha intimidade com Deus. Ele vai dizer: esta noite o anjo de Deus esteve comigo. Isso é intimidade, querido. Está comigo, está com Deus. Está comigo, está com Deus. A presença do Senhor está comigo. Eu confio nele. Ele comunica comigo. Ele fala comigo. Ele caminha comigo todos os dias. No meio do caos aqui, Paulo ouve a voz de Deus. O Senhor falando ao seu coração, no meio do caos. Sabe, querido, quem não fala com Deus na calmaria, não ouvirá Deus na tempestade. Quem não fala com Deus no momento de tranquilidade, no momento da calmaria, não vai ouvir a voz de Deus no momento da tempestade. Porque no momento da tempestade é o momento do caos, é o momento do desespero, é o momento da angústia. E um coração angustiado não consegue perceber a voz de Deus. Quem não fala com Deus na calmaria, não ouve Deus no momento da tempestade. Guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus, para que no tempo de calmaria na sua vida, você se fortaleça na presença do Senhor, você busque a presença do Senhor, você se dobre diante do Senhor e fortaleça a sua fé. Quem não fala com Deus na calmaria, não ouvirá a Deus no momento da tempestade. Isso é uma grande realidade. A autoridade espiritual de Paulo aqui era resultado de uma vida com Deus, não foi algo do acaso, não. Era o resultado de uma vida constante com o Senhor. Ele encorajou outros. Aqui nós vemos no verso 25, onde ele vai dizer aos outros: olha, tem de bom ânimo. Paulo recebeu uma boa notícia, mas ele não ficou aquilo guardado só para ele. Ele colocou para fora: tem de bom ânimo. Ele começou a declarar: olha, tem de bom ânimo. Deus esteve comigo, Deus falou comigo, Ele vai nos livrar disso. Ele começa a transmitir essa mensagem. E lembra que não era um pastor que estava aqui, não era um líder espiritual, não, era um prisioneiro. A condição dele era de preso. Preso não podia nem falar ele não podia, senão ele apanhava. Mas ele começa a se posicionar como homem de Deus que ele é, com a fé que ele tinha dentro do coração. Deus esteve comigo, Deus me falou que Ele vai nos livrar. Tem de bom ânimo, sabe, querido? Líderes levantam pessoas, não espalham pânico. Você, onde você está, você tem que levantar as pessoas e não espalhar o desespero. E aí me fale isso, me responda: você acalma ou agrava? Aonde você está, lá dentro da sua casa, você acalma ou você agrava a situação? Você é aquele que pacifica, é aquele que aquieta ou é aquele que joga gasolina? Quem é você? Você edifica ou você desanima as pessoas? Nos momentos difíceis, aqueles que estão do seu lado encontram segurança em você, ou veem em você alguém mais desesperado e descontrolado ainda.
Nós vemos uma outra coisa na vida desse homem aqui, que ele age com a sabedoria prática. Tinha fé, mas tinha também um senso de razoabilidade e um senso de posicionamento. Paulo não é apenas espiritual, ele é prático. No verso 34 aqui, ele orienta as pessoas quanto à alimentação. Eles estavam há 14 dias sem comer, de jejum, porque estavam à deriva, não sabia para onde é que ia. O verso diz, 14 dias sem comer, qualquer um fica fraco. E isso aqui era o dano. A palavra profética lá atrás disse, vai ter dano no navio, na carga e também para a gente, porque 14 dias sem comer deixa qualquer um fraco, dano. Paulo dá direção aqui estratégica. A gente aprende com isso que a espiritualidade, ou seja, a vida espiritual verdadeira, ela não anula a nossa responsabilidade prática. Ou seja, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas agora eu tenho as responsabilidades da vida. E as responsabilidades da vida, os meus afazeres, os meus compromissos, eu os executo seguindo os mesmos princípios do meu relacionamento com Deus. Os mesmos valores que eu alimento no meu relacionamento com Deus, agora eu trago isso para a rotina da minha vida. Eu levo para o meu trabalho de uma maneira honesta, direita, dinâmica, eficaz. Eu levo para a empresa onde eu trabalho, onde eu vou mostrar responsabilidade, produtividade. Eu levo para dentro da minha casa, onde eu vou ensinar os meus filhos na admoestação, onde eu vou ter cuidado, onde eu vou ter zelo, mas onde eu também vou colocar limites para eles. Então, são coisas práticas, querido. O evangelho não é algo apenas teórico. É algo prático, que a gente leva para dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Ele assume aqui uma liderança sem ter um cargo. Era só um prisioneiro, mas no final todos estavam dependendo da palavra desse homem. Olha como é que a situação mudou. De um prisioneiro algemado, agora passa a ser o líder da embarcação, aquele que vai dar diretriz, aquele que vai trazer uma palavra de ânimo para as pessoas. Sabe, querida, a autoridade moral, ela supera a autoridade formal. Às vezes você pode pensar, não, mas no trabalho onde eu estou, na repartição pública onde eu trabalho, o meu cargo é o menor. Ou seja, tem muita gente acima de mim, e pode ter mesmo, e está tudo certo com isso. Mas a sua autoridade moral, ela pode superar qualquer posição, porque independe dos momentos as pessoas olharem para você, e as pessoas olham para a gente. No momento da dificuldade lá no trabalho, eles vão olhar para você, porque você vai ter uma palavra certa, uma palavra direita, um princípio no qual você está embasado. As pessoas procuram segurança, e eles vão olhar mesmo para quem não é líder. Qual que é a sua opinião? A autoridade moral, querida, ela supera a autoridade formal. Entenda isso e guarde isso com você. Ele confia aqui totalmente na promessa de Deus. Verso 25, como eu disse, creio em Deus. Isso é fé. Não estava baseado na circunstância. O vento era contrário, o navio estava à deriva, a situação estava crítica ainda, estava 14 dias sem comer, tudo difícil, tudo ruim. Não, eu creio. A fé verdadeira, querido, não depende do que vemos, mas do que Deus disse. E o que Deus disse sobre nós? Está na palavra. Quantas promessas? Sou filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, guardado pelo Senhor, sustentado por Deus. Quem provê o pão na minha mesa é o Senhor. Quem abre a porta é o Senhor. Quem envia saúde para minha casa é o Senhor. É o Senhor que me sara. É o Senhor que gera esperança no meu coração. É o Senhor. Eu confio em Ti, Deus. E a gente vai declarando a palavra e vai tomando posse, vai declarando e tomando posse, declarando e tomando posse. É assim, querido. É assim que a fé vai surgir. A fé, ela está firmada na palavra. É essa palavra que produz a fé. E o start do milagre na nossa vida é justamente a fé. A fé. Assim como um carro que você vai ligar, você vira a chave, você aperta lá um botão, está escrito start. Aí você aperta e ele funciona. Aquilo ali é a fé. É o start. O milagre só vai acontecer por causa daquilo ali, ó. Se eu não tiver aquilo ali, não funciona, o carro não liga. Se eu não apertar o botão, o carro não vai ligar. Assim é na nossa vida. A fé, você pode repetir comigo? A fé é o start do milagre. A fé é o start do milagre. Por isso que a gente tem que cultivar. E a gente cultiva fé lendo. A gente cultiva fé buscando. A gente cultiva fé orando. É nos alimentando dessa palavra.
Para a gente poder encerrar aqui algumas lições bem práticas para a nossa vida. Quando Deus permite uma tempestade, querido, Ele continua no controle, guarda isso. Quando Deus permite a tempestade, Ele está no controle. Não se esqueça, a tempestade não surpreendeu Deus. O navio estava à deriva, mas a presença de Deus estava lá dentro. Estava tudo perdido aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não tinha nada perdido. O vento, Deus estava no controle, as ondas do mar, Deus estava no controle. Sabe, Deus está sempre no controle. Nada saiu ao controle divino. Salmo 93, verso 4 vai dizer: mais poderoso do que o bramido das grandes águas é o Senhor. Mais poderoso do que qualquer força é a força do nosso Deus. Nossa fé deve estar ancorada em Deus e não nas circunstâncias, querido. Nossa fé deve estar ancorada em Deus. Navios usam âncora para poder se estabilizar, para terem segurança. Nós usamos Cristo. Pode dizer glória a Deus? Cristo é a nossa âncora. Cristo é a nossa âncora. Cristo é o que traz segurança para a nossa alma, é o que realmente nos sustenta. Hebreus capítulo 16, verso 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Firme e segura, é a presença do Senhor. Deus usa as tempestades para nos amadurecer. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, vai dizer justamente isso: tende por motivo de grande alegria passar por provação, porque a provação é que vai nos provar, nos amadurecer, nos moldar e nos transformar. Deus pode usar, querido, entenda isso, a sua vida para poder salvar muita gente, e você nem dá conta disso, nem dá conta. Por causa de Paulo, 276 pessoas sobreviveram. Se o apóstolo não tivesse desse barco aqui, esse povo estava lascado. Podia todo mundo ter morrido. Por causa dele, 276 pessoas foram salvas. Sabe, querido, um homem cheio de Deus tornou-se instrumento para poder salvar a vida de muitos. Você nunca saberá, entenda isso, você nunca saberá quantas pessoas estão sendo abençoadas por causa da sua fidelidade a Deus. Você não faz ideia do quanto de gente que está sendo abençoada porque você é fiel. Porque você tem compromisso com Deus. Você não faz ideia. Uma palavra que você dá para uma pessoa, às vezes estava num momento de desespero na vida dela. Eu já atendi pelo menos certa vez eu estava no escritório, chegou um cliente, um momento difícil, eu sabia que ele estava enfrentando uns momentos difíceis, complicado, sobre todas as áreas, financeira, tal, um empresário. Ele sentou na minha mesa, eu conversei com ele uns 40 minutos. E depois, a partir do 5º minuto, eu já sabia que aquela conversa ali não era para falar de processo, era para falar de Deus. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus na vida daquele homem, não sabia, recebi essa direção da parte do Senhor e fui falando, textos bíblicos e ministrando, um negócio virou quase um culto. E não era cristão, eu fiz apelo, ele falou: não, eu quero Jesus na minha vida. Aí terminou, foi embora. 2 semanas depois ele voltou de novo, falou: Arley, aquele dia eu ia tirar minha vida. Eu passei no seu escritório só para poder, sabe, ter uma visão geral de como é que estava tudo, mas eu já estava decidido naquele dia que eu ia tirar minha vida, eu ia dar um tiro na minha cabeça naquele dia. Aí você falou aquilo tudo. Aquilo entrou dentro de mim e me deu vontade de continuar vivendo. Isso é Jesus, querido. É só Jesus que traz sentido para a vida. Você não faz ideia de quanta gente que é tocada por uma palavra sua. Você não estava nem tão espiritual naquele dia. Você não estava nem assim se achando supra-sumo. Mas porque você deu uma palavra de Deus, aquilo foi o suficiente para uma porta se abrir na vida daquela pessoa. Aquela pessoa ter a vida mudada. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Você nunca saberá. Sua oração pode sustentar a sua família. Às vezes sua família pode estar um caos, vivendo um tempo difícil, a sua oração é que sustenta. Sua fé pode encorajar seus filhos. Seu testemunho pode alcançar aqueles que estão do seu lado, no trabalho. Tanta gente andando sem Jesus. O seu testemunho vai mudar vidas, creia nisso. Mateus capítulo 5, verso 14, eu termino com esse versículo, onde Jesus vai dizer que vós sois a luz do mundo, o sal da terra. É você e eu. Somos a luz deste mundo. Aqueles que são direcionados pelo Senhor para brilhar a luz do Senhor. A gente não tem brilho nenhum na gente, mas a gente é como um espelho que só vai refletir
a luz do Senhor na nossa vida e o tempero de Deus para essa terra que está tão sedenta de esperança e de ter uma direção do Senhor. Sou eu e você, querido. Amém? Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos nessa hora. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Atos capítulo 27, que mostra uma tempestade, que a tempestade é inevitável, mas que o desespero ele é evitável. Mostra para mim e para você que Deus está sempre no governo, querido, de todas as circunstâncias da vida, todos os momentos. Mostra para mim que a fé transforma a vítima em vencedor. O apóstolo podia ter se colocado como vítima ali, juntamente com aquelas pessoas, mas não, ele não aceitou, ele se posicionou como um homem de Deus. A intimidade com Deus produz líderes nos tempos difíceis. Paulo entrou naquele navio como um prisioneiro, mas que ele não estava acorrentado. Saiu como um líder, entrou como um desacreditado e terminou como o mais respeitado ali. Mas não por causa dele, mas porque a sua confiança estava em Deus. Sua confiança não estava no navio, não estava no piloto, na habilidade do piloto, não estava na força dos marinheiros, não estava na circunstância, estava em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, diz o Salmo 46, verso 1. Estava em Deus. Ande com Deus, querido. Ande com Deus. Fala, Senhor, me ajude a viver isso. Que essa palavra gere fé no meu coração. Meu Deus, me ajude a me posicionar. E se o Espírito Santo falou contigo nessa manhã, coloca a mão no seu coração, eu quero orar contigo. Você que precisa tomar uma posição, sabe? Você que quer realmente, assim como Paulo, Deus está comigo e eu creio na palavra dele. A circunstância pode estar difícil, mas eu creio na palavra de Deus que diz que eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu estar comigo, eu creio. Eu ainda estou à deriva do meio do mar, mas eu estou declarando que eu creio. O barco está caindo aos pedaços, mas eu creio. Aqueles que estão do meu lado já perderam as esperanças, não, mas eu creio. Eu quero me posicionar assim, como um homem que crê, como uma mulher que crê, e que as pessoas olhem para a minha vida e vejam que eu creio no agir do Senhor, no Todo-Poderoso na minha vida. Pai, obrigado pela Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, obrigado por ela que nos guia, que nos orienta, que nos dirige. Obrigado, meu Deus, pelo exemplo que o apóstolo Paulo deixou sobre nós, uma vida de devoção ao Senhor, um homem que orava no tempo da bonança, e porque ele orava na bonança, no tempo da dificuldade ele ouviu a voz do Senhor. Meu Deus, obrigado por esse exemplo, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor complete ela no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Completa essa palavra. O Senhor sabe, meu Deus amado, onde precisa de um toque do Senhor nessa manhã. Meu Deus amado, toca, opera, abre a porta, envia o socorro, fortalece a fé desse homem, meu Deus, fortalece a fé dessa mulher, anima, levanta a cabeça, em nome de Jesus. Seja uma graça, um bálsamo do Senhor sobre esse coração que pode estar aflito, angustiado, em nome de Jesus. Meu Deus amado, desperta a buscar ao Senhor, desperta a ler a Tua palavra, desperta a orar, desperta nessa manhã, em nome de Jesus, a se posicionar como homem, como uma mulher de Deus verdadeiro, dentro da casa, como líder que são, dentro da casa, no trabalho, na empresa, nos negócios. Meu Deus amado, somos líderes, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, assim o Senhor, meu Deus, nos declarou. Nós somos a esperança desse mundo, meu Pai amado, levando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nos desperta a nos posicionarmos cada vez mais, meu Deus, como homens e mulheres de Deus. Eu lhe peço, completa essa palavra com sinais e prodígios na vida de cada um dos meus irmãos. Pai querido, também lhe peço que o Senhor nos leve para casa, guardado e abençoado pelo Senhor. Nos conceda um restante de domingo abençoado e que à noite estejamos aqui para prestarmos o nosso culto ao Senhor, adorarmos, louvarmos a Tua majestade e sermos fortalecidos mais uma vez pela ministração da Tua palavra. É assim que eu lhe oro, com ações de graças, no nome santo de Jesus. Amém.